Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Posto 8, podcast do TDS. Vocês não vão acreditar, eu tava com quase 10 minutos gravando e vi que o som não tava captando. Então não tava gravando, só tava falando, no caso. Vamos lá, time. Meu nome é Bruno Rosa, vocês me conhecem como Sapo. Mais um artigo que eu achei interessantíssimo da gente resumir aqui no podcast hoje. Antes de cair de cabeça no artigo, lembrando que a loja do Sapo, link na descrição, tá com estampa nova. Inclusive, as estampas antigas tem algumas com promoção. Essa, se você tá vendo no YouTube, essa aqui tá lá também. Essa é de futebol americano. Tem de corrida, tem de yoga, tem com a marca. Enfim, se você quiser a brusinha do TDS, link na descrição. Assim como também, se você quiser treinar comigo, link também está na descrição, tanto para consultoria online como também para personal. Especificamente sobre o nosso podcast, interaja. Independente se você está no YouTube, se você está no Instagram, se você está no Spotify, interage do jeito que dá. Dá like, dá estrela, se inscreve, começa a seguir, responde, compartilha. Interage da melhor forma, porque isso ajuda mais informação de qualidade, que é o que eu tento passar aqui para vocês, chegar em mais gente, e também dá uma motivação do lado de cá, saber que tem gente ouvindo, vendo, interagindo. Então, pô, o pessoal tá curtindo, eu vou, estudo mais, enfim, é bacana. No episódio de hoje eu vou comentar um artigo que olha para uma pergunta bem interessante. Afinal, o treinamento de força realmente melhora o condicionamento físico de dançarinos? A dança costuma ser vista muito pelo lado artístico, estético, mas ela também, obviamente, exige bastante do corpo. Tem salto, giro, aterrissagem, controle corporal, resistência para ensaio e apresentação, tudo isso pede preparo físico. E é justamente aí que entra a proposta desse estudo, entender de forma mais ampla o que a literatura mostra sobre o efeito do treinamento de força nessa população. O nome desse artigo é A Meta-Analysis of the Effects of Strength Training on Physical Fitness in Dancers. É um artigo de 2025. Foi uma meta-análise, ou seja, os autores reuniram os resultados de diferentes estudos para tentar chegar a uma conclusão mais robusta. Eles fizeram buscas em várias bases importantes da literatura científica e incluíram ensaios controlados que avaliaram o treinamento de força em dançarinos, comparando grupos experimentais e grupo controle. No total, foram 15 estudos que entraram na revisão, somando 351 dançarinos, e 13 deles puderam ser incluídos de fato nas análises quantitativas. Os participantes eram de modalidades como balé, dança contemporânea, moderna, ballroom, jazz, hip hop, com idades entre 11 e 27 anos. Em relação às intervenções, o que apareceu foi uma variedade de estratégias: treinamento resistido, pliometria, treino com pesos, treinos de membros inferiores e programas combinados. No geral, os protocolos duraram entre 6 e 16 semanas, com frequência de 2 a 3 vezes por semana, em sessões de entre 20 e 75 minutos. Então, a gente não está falando aqui de uma intervenção super longa, mas de um período relativamente comum dentro da prática esportiva e da preparação física. Agora, entrando nos resultados principais. A conclusão mais forte do artigo é que o treinamento de força melhora, sim, força muscular e potência muscular em dançarinos. Para a força muscular, o efeito foi grande, um tamanho de efeito de 1,84 na avaliação deles. E para a potência muscular, o efeito foi moderado, um tamanho de efeito de 0,64. Em termos práticos, isso sugere que melhora especialmente em capacidades importantes para a dança, como produzir força, saltar, lidar com movimentos explosivos com mais eficiência. Por outro lado, o estudo não encontrou efeito significativo do treinamento de força sobre massa corporal, percentual de gordura, resistência cardiorrespiratória e flexibilidade. Isso, para mim, chega a ser um tanto óbvio. Não sei se para vocês, mas a gente vai entrando lá na frente, talvez explique.
Talvez explique não, explique, né, que eu li aqui já. Isso é importante porque quebra muito com a ideia muito comum de que colocar treino de força automaticamente melhora tudo. Não melhora tudo. Pelo menos com os dados disponíveis hoje, para essa população, ele parece ser mais eficiente para força e potência do que para composição corporal, endurance e flexibilidade nessa população. Quando os autores discutem esses achados, eles sugerem algumas explicações. No caso da composição corporal, fatores como alimentação, sono, estresse, nível inicial de gordura corporal e até a pressão estética presente em algumas modalidades de dança podem influenciar o resultado. Ou seja, o bailarino já está lá super magro, com aquela pressão, muitas vezes tóxica do balé, ele já tem um percentual de gordura mínimo. No treino de força não iria alterar tanto estatisticamente. Ou seja, não dá para esperar que o treino de força sozinho resolva mudanças de composição corporal em um contexto tão complexo. Já no caso da resistência cardiorrespiratória, faz sentido pensar que o treino de força por natureza não é o principal estímulo para gerar adaptações cardiovasculares mais relevantes. E na flexibilidade, talvez o problema seja ainda mais claro. Os dançarinos já costumam partir de um nível muito alto de flexibilidade e o treino de força não necessariamente oferece um estímulo suficiente para melhorar ainda mais essa capacidade. Um ponto legal é que ele tenta trazer uma aplicação prática. Os autores dizem que, embora ainda faltem dados para recomendações muito específicas, a literatura atual já permite algumas pistas, como programas com pelo menos 6 semanas, feito de 2 a 3 vezes por semana, com sessões entre 20 e 75 minutos, podem ser úteis para melhorar força e potência em dançarinos. O volume dos estudos variou bastante, entre 2 e 10 séries por exercício, de 5 a 20 repetições por série. A recomendação prática é que treinadores e preparadores adaptem esse trabalho às demandas específicas da modalidade e do momento da temporada, respeitando a individualidade de cada dançarino. Interessante também, e aí um parênteses meu aqui, salientar que o artigo está se baseando nos artigos que já estavam lá, né? Com o conhecimento que temos hoje, é possível traçar aí algo mais específico e eficiente do que de 2 a 10 séries e 5 a 20 repetições por série, dependendo, obviamente, de cada dançarino e de cada modalidade, de cada objetivo de cada dançarino. Também vale a gente destacar as limitações do estudo. Os próprios autores reconhecem que ainda há poucos estudos, como falamos lá atrás, e que os protocolos são muito diferentes entre si, e que não foi possível explorar bem moderadores como idade, frequência, duração ou estilo de dança. Além disso, a maior parte das intervenções foi de curto prazo, de 6 a 16 semanas. Então, a mensagem não é "tá tudo resolvido". Esse artigo aqui, ó, bom, não. Existe uma boa indicação de benefício para força e potência, mas precisamos de estudos melhores para entender a dose, o tipo de treino e os efeitos a longo prazo. Para fechar o resumo de forma geral, a principal mensagem desse artigo é que o treinamento de força parece ser uma estratégia útil para melhorar a força e potência em dançarinos, o que faz bastante sentido para desempenho e talvez até para prevenção de lesões. Mas com o que temos agora, não dá para a gente cravar que ele vai ser suficiente para melhorar composição corporal, capacidade cardiorrespiratória ou flexibilidade. Então, para quem trabalha com dança, para quem é dançarino, está procurando profissional, a ideia talvez não seja pensar no treino de força como a solução completa para tudo, mas como uma peça importante dentro da preparação física mais completa, né? E tem algumas coisas aqui no artigo também que são interessantes da gente salientar, eh, porque algumas danças, ó, como a dança contemporânea, envolve movimentos dinâmicos, como chutes e saltos, e que requer uma demanda de combinação de potência e de flexibilidade. Então,
vai depender de cada tipo de dança, de cada tipo de dançarino, mas o treino de força, e aí já entra a minha opinião, é importantíssimo para não só para o ganho de força, mas principalmente para a prevenção de lesão. Porque prevenindo lesão, você não vai ter tempo parado, você vai conseguir ensaiar mais e aí treinar também as outras valências, e, enfim, ter uma performance. A performance passa por não ter lesão, porque aí você treina mais, uma melhor performance. Né? E é interessante, só para fechar aqui em relação ao artigo, e eles falam isso aqui também numa fonte, que a dança está muito ligado ao lado artístico, mas que a gente deve tratar também dançarinos como atletas, né? A fonte é de Allen Winion, de 2008, e Angione, de 2009, que fala que trabalhos indicam que dançarinos têm força muscular de membros inferiores, endurance e saltos, uma performance comparado a outros atletas, tá? Então, sim, é arte, mas sim, tem que ser tratado como atletas e avaliar cada dança, cada necessidade, cada dançarino como um indivíduo com objetivos, fraquezas e potencialidades diferentes. Mas, segundo o artigo, treino de força faz parte, uma das partes principais da preparação física para essa população. Beleza? Esse foi mais um episódio do Posto 8, podcast do TDS. Mais uma vez, pedindo para vocês deixarem seus likes, compartilhamentos, estrelinhas, comentários. E semana que vem a gente volta com mais um episódio, resumindo um artigo para você ficar sabido comigo. Valeu? Abraço, até mais.